Senhoras e senhores, eu acho que vocês esperavam uma outra pessoa estando aqui abrindo esse podcast, né? Mas não se encabule, não. A gente tá começando hoje o 10º episódio do Podnext. E eu desafiei o nosso entrevistado de hoje. Acho que, pela diferença do apresentador, vocês conseguem saber quem a gente recebe hoje. Então, contando com o entusiasmo e alegria de vocês, vamos receber aqui o nosso querido Dr. Paulo! Ei! Muito bem. Ei, que entusiasmo todo é esse pra você falar? Tá tentando pegar o meu lugar, é isso, Nunca, né? na verdade, eu acho que é isso. A gente tá fazendo um jogo aqui bate-bola. Como vocês viram, acompanharam nesses últimos episódios aí que esse Podnext rendeu, o Paulo Isso. tava como o nosso entrevistador, colocando a gente sempre em saias justas. Só que chegou a minha vez. Ai, meu Deus. Eu queria dizer que você não vai entrar em saias justas. Ufa, Tá, mesmo porque então- a saia pra ficar justa em mim tem que ser grande. Misericórdia. Essas horas. Bora lá. Essas horas. Bom, a dinâmica vai ser a seguinte, Paulo. Certo. A gente vai falar sobre Paulo. A gente não Uau. vai falar somente sobre Next. Eu sei Isso que é interessante difícil, pra mim. eu sei que é difícil a gente dissociar o Paulo da Next, porque, afinal de contas, o seu negócio realmente é a sua cara. Isso. Então, quando a gente começa falando sobre Paulo, na pura e na essência humanidade, daquele cara que tem cara de bravo, mas um coração gigantesco e que muitas vezes coloca a gente em situações onde você ensina Certo. e aprende ao mesmo tempo. Mas aprendo. Pode ser. Aí é contigo. Me conta uma coisa. Eu tenho o Paulo de 10 anos atrás e eu tenho o Paulo de hoje. Quem é mais legal? Absolutamente o Paulo de hoje. É. O Por Paulo quê? de ontem é mais legal. O Paulo de hoje é mais legal que o de ontem já. Por quê? Porque minha vida passa muito rápido e eu aprendi que a gente não tem tempo a perder com vida. Certo. Então eu encho minha vida de vida o tempo inteiro. O tempo inteiro, eu não deixo mais. Então o Paulo de 10 anos atrás era um cara muito legal. Uhum. Mas eu sou absolutamente fantástico em relação ao de 10 anos atrás. Incrível. eu aprendi a não ter tantos medos. Aham. Eu acho que viver é perder o medo de viver. Viver é perder o medo de viver. Que interessante. Essa frase acho que ela é muito bem colocada porque ela já vai puxar o nosso próximo assunto. Hoje você disse que o Paulo de 25 anos, é isso? Pode ser. O Paulo de 25 é mais legal que o Paulo de 15. O que o Paulo de 15 ensinou pro de 25? Cara, eu falo que o Paulo antigo carrega uma coragem que a gente vai envelhecendo e vai perdendo. Uhum. E quando eu me vejo com 25, lá caindo e levantando de bicicleta, Uhum. caindo e levantando da vida, de tombos e tudo mais, ensinou pro Paulo de 55 que faz parte cair. Olha. A gente cai, tropeça, levanta, sacode, cura as feridas, Arruma conserta o o ombro. ombro, conserta o ombro, passa perrengue, engorda, emagrece, surta, sara, cura, casa e separa e tantas coisas que acontecem e isso vão ensinando assim, aquele Paulo irresponsável em algum momento pela vida, ensina o Paulo de agora que a responsabilidade não é a coisa mais importante na vida. Olha que legal. Que a coisa mais importante na vida é só estar vivo. Ponto. Hoje eu tô, amanhã a gente não sabe. Então, os meus dias eu encho de vida o máximo que eu consigo. A intensidade me interessa. Aham. Eu acho que o Paulo de antigamente ensina para o de hoje que a intensidade é o mais legal da vida. A intensidade ela pode ser trocada para algumas pessoas até como movimento, né? O movimento que a vida faz, a força com que a gente leva isso, que a gente leva aquilo, como a gente troca, como a gente destroca, como a gente vive efetivamente, sim. né? E o Paulo de 10 anos atrás ensinou que a responsabilidade, né, que você falou, A a responsabilidade. responsabilidade, ela é diferente de 10 anos atrás, agora ela é nova, as coisas são diferentes, o conhecimento é diferente, tudo muda. Sim, isso. Tudo isso. muda. E aí, quando você chega nesse patamar de mudança, você é uma pessoa que você se adapta a qualquer ambiente que você estiver. Ainda bem, aprendi a ser adaptativo. Sim, você é aquela pessoa que se estiver falando com mano vai chamar de mano, Sim. e se precisar falar de qual é a soma do quadrado do cateto da hipotenusa, você vai explicar dando aula. Tá.
O que fez o Paulo irresponsável e que hoje o Paulo responsável fala, nossa, Sobrevivência. isso daqui... Sobrevivência. É o ponto inicial. Sobrevivência. Você aprendeu a sobreviver. Eu falo que as maiores heranças que eu tive foi o nada. Ótimo. Eu falo assim... O nada é destrutivo ou é construtivo? Extremamente construtivo. Extremamente construtivo. O nada sempre falou, se eu quisesse... Na minha cabeça sempre falou que se eu quisesse ter alguma coisa, eu tinha que correr atrás. Ótimo. Eu acho que... eu falo, de onde eu vim era muito mais provável dar errado do que dar certo. Ótimo. Uhum. E, Era esse ponto que eu queria. E eu acho que, assim, esse overview da minha vida em cima de todas as coisas que eu vivi me faz ter certeza de que eu continuo não tendo nada, mesmo tendo tudo que eu tenho. Eu falo assim, muita gente fala assim, mas você é um cara de sucesso. Eu falo, não sou. Não sou. Eu acho que o cara de sucesso é aquele cara que recebe aplausos e não enxerga quem aplaude. Esse cara é o cara de sucesso. Sim. Outro dia eu estava conversando com um empresário, um grande empresário, amigo meu, e ele estava fazendo algumas coisas, algumas estratégias de marketing, e ele falou assim para mim, eu vou fazer isso. Eu falei assim, cara, desculpa, mas eu não concordo. Ele arregalou um olhão assim, tipo, pô, quem é você para falar isso? Olha o meu tamanho, olha o seu. Eu falei assim, mas você tem que responder uma coisa para eu falar se você acha legal isso, não, para eu continuar. Você quer ter sucesso ou você quer ser o sucesso? Por quê? Ser sucesso passa. Ter sucesso é uma coisa muito mais complexa do que apenas o aplauso. O sucesso, ele é primário ou secundário? Extremamente secundário. E por que você acha disso? Extremamente secundário. Porque sucesso, a palavra sucesso, tecnicamente, imputa nas pessoas que elas têm que serem aplaudidas, merecerem, como posso dizer, merecerem um aplauso de outra pessoa, o orgulho de outra pessoa de falar que te conhece ou qualquer coisa assim. Não é isso o sucesso. Para mim, sucesso é uma coisa... Como eu sou mestrado em vaidade humana, o sucesso para mim tem outra conotação. O sucesso é mérito ou é vaidade? Cara, o sucesso a sua vaidade colocada nesse assunto é uma pegadinha para mim. Por quê? Porque vaidade... não é uma coisa ruim, é extremamente boa. Você não sairia da sua casa hoje de cabelo penteado se não fosse ela. Tá, você escolheu uma camiseta preta para colocar por causa da vaidade. Sim, mas aí a gente entendeu? tá falando de uma autovaidade, né? Agora volta a sua pergunta. E aí, essa vaidade que eu quero colocar aqui, eu tô falando da vaidade do que eu quero ser visto. Eu não quero me ver. Eu não quero. Então, o sucesso, ele é mérito ou ele é vaidade? Então, esse lado da moeda que eu estou, não é o mesmo lado da moeda que você está. Se eu responder o que você está esperando eu responder, eu vou estar mentindo para mim. Mas o que eu tô esperando? Você está esperando que eu fale que é o mérito. Imagina. Entendeu? Eu tava esperando que você me dissesse aquilo que você vê. Hoje, então, ótimo. Na sua percepção. O sucesso é vaidade. Extremamente complexo e a vaidade faz parte do sucesso. Obrigado. Faz parte do sucesso. O mérito, para fazer parte disso tudo, envolve tantas questões de esforço, dores, joelho no chão rezando. Envolve tantas questões para você chegar no patamar de mérito. Eu tenho um mérito para isso. Eu posso exemplificar isso de uma maneira que as pessoas vão compreender fácil. Quanto você sofreu para se formar? Muito. Tô respondendo agora, nem sabia se era para mim uma pergunta, mas eu tô entenda isso, para todo mundo que está aí. Até hoje. Para você entender primeiro o que é mérito. Tá? Mérito. Eu falo isso porque assim, todo mundo que passou por uma faculdade difícil, como a de farmácia, que é a sua, sabe, naquele dia, o último dia de aula, o dia da colação de grau, não é orgulho, a vaidade estava no orgulho que você sentiu de fazer aquele bem para tua mãe e para o teu pai. Entendi. Isso era a vaidade sua, daquela conquista. O mérito foi aquele... conseguir. Esse é o mérito. Então, é assim...
Onde entra vaidade e mérito no mesmo coisa para formar o sucesso? Quanto você lutou para que as pessoas te aplaudam. Agora elas vão te aplaudir por quê? Aí é uma Lembrem coisa. de uma coisa. Aí é individual. Aplauso. Você pode treinar um Border espetáculo, Collie. um espetáculo e ir para um picadeiro e muita gente que pagou vai te aplaudir. Aham. Aplauso por mérito é outra história. E ele é velado, né? Ele não é gritante. É exato, ele não vai estar Ele exposto não numa vai rede estar gritante. social. A gente falou de sucesso, a gente falou de mérito, a gente falou de vaidade, a gente falou de todos esses pontos. E aí você meio que colocou aqui pra gente um processo onde você coloca exatamente a sua opinião dentro desse processo todo e fala como você construiu essa utilização. Só que boa parte disso tudo que você trouxe pra gente, ele se tornou cuidado. E quando eu digo cuidado, eu quero dizer que hoje você tem uma das empresas que oferece a melhor matéria-prima, o melhor produto, a melhor condição de saúde, de estética e de ponta lá para os seus clientes e para os seus pacientes. Por que você decidiu cuidar das pessoas? Por que você decidiu olhar e falar assim, olha, eu sou farmacêutico e eu quero empreender a ponto de que eu vou fazer as pessoas ficarem bonitas porque eu vou cuidar delas indiretamente? Porque eu sou um instrumento. Sim, sim. Eu uso parte do seu cuidado na minha prática clínica para deixar o meu paciente muito bem. Quando que você achou que você falou assim, olha, é aqui, é isso que eu vou ter. Eu vou ter instrumentos no Brasil inteiro que vão usar gotas do meu cuidado literalmente para cuidar de alguém. Você sabe que essa questão fez parte do meu trabalho de vaidade no mestrado na Espanha. Não sabia. Olha só que interessante isso. O meu tutor, José Lozano, que já faleceu, uma vez ele me perguntou algo muito próximo do que você está me perguntando. Por quê? Por que você quer estudar vaidade? Por que você acha que você tem que ajudar as pessoas a enxergar as vaidades delas? Porque temos vaidades de todos os tipos. E aquilo martelou na minha cabeça. Ele falou, não me responda, responda para você. E aí a resposta na minha formatura, depois da minha formatura, numa das últimas vezes, eu falei assim, eu tenho a resposta. Depois de quase 4 anos, eu tenho a resposta para a sua pergunta. Foi um caminho natural. Uhum. Foi um caminho de humanidade. Pronto. A palavra é essa. Eu acho que assim, eu não estaria na área da saúde, eu não teria me formado farmacêutico, antes de farmacêutico, técnico de análises clínicas, eu não teria ido para a área da saúde se eu não tivesse a certeza de que o meu tempo de trabalho, lembre-se que trabalho é trocar vida por dinheiro. Por dinheiro, isso tá? é sempre. Então, o meu tempo de trabalho deveria ser voltado a devolver o que a vida me dá. Vida. Perfeito. E é isso. Então, foi um caminho natural. Foi natural. E olha que engraçado, nesse momento todo... E que momento que você olhou e você falou, meu Deus, é isso que eu quero pra mim? Quando veio? Então, no laboratório? Veio numa aula da faculdade? Caiu do céu? Foi indo assim, ponto a ponto, foi se construindo dentro de mim. E eu lembrei de uma criança que ia na casa do amiguinho e a mãe estava lavando o quintal e os amigos estavam jogando bola e eu ajudava a mãe a lavar o quintal. O filho dela estava jogando bola e eu achava injusto, ajudava a lavar o quintal. Depois ia jogar bola. Depois eu ia jogar bola. Na minha casa eu não fazia isso, mas eu ajudava o próximo. E aí eu fui vendo que tudo isso vinha acontecendo na minha vida o tempo inteiro. Na época de namoradinha, na época disso, na época daquilo, na época daquilo. E eu fui vendo que involuntariamente aconteceu que eu era uma pessoa voltada a auxiliar pessoas. É essa a minha existência. Essa é a sua essência. E aí, assim, quando eu entendi isso, eu falei, cara, então eu estou no caminho certo. E aí, quando eu estudei vaidade, eu falei assim, ok, esta é a minha ferramenta agora. Então, eu posso ajudar com o meu conhecimento químico, e humanizado. A fisiologia acontece, a bioquímica acontece tudo isso acontece e tudo mais. E detalhe, eu só descobri isso no meio da faculdade de farmácia, porque eu entrei para a faculdade de farmácia por sobrevivência. Eu precisava ganhar mais.
Não é amor, não, querido. Eu não tive opção de amor, não. Eu falei assim, a questão, quando eu falei assim, sobrevivência, a necessidade gritava. Eu falo assim, isso foi a melhor ferramenta que eu já ganhei na vida. A necessidade. Eu tenho necessidade de ter mais? Não, agora eu tenho necessidade de ter mais oportunidade de fazer o que eu gosto, que é ajudar. Então, assim, mais dinheiro, eu já tenho todo o dinheiro que eu preciso. E ele nem é tanto assim. Eu ganho muito menos do que aquela moça que se separou. Entendeu? Meu Deus. Meu Deus. O meu suplemento Deus, dela hoje não funciona, o seu funciona. Então, assim... Compre Next. Então, assim, foi um caminho natural. E eu curto muito isso. Sabe por quê? Eu me enxergo o ser humano no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Perfeito. Isso é ótimo para mim. Perfeito. Hoje, se a gente analisa, né, o cenário brasileiro, a gente olha o caminho da estética mudando cada vez mais. Agora eu vou sair um pouquinho do pessoal, vou pro CNPJ. Sim. Desculpem aí, caso vocês estejam muito encantados com essas palavras que a gente nunca ouve dele, principalmente. Verdade, né? Tá fazendo eu virar do avesso. E isso não é como... Eu estou me segurando. Tá bom. Tudo vai mudando, né? Tudo é cíclico. Você diz que você coloca a vida dentro da sua vida, que você quer viver, que você quer fazer, que você quer mudar. Tudo é comportamental, vamos dizer assim. Hoje tudo tá mudando. A gente sabe que a estética ela já não é mais o ponto final da vaidade. A saúde tá gritando, como a gente já falou em vários episódios aqui. Tá tudo acontecendo. A roda literalmente está girando. E rápido. E passando em cima da gente muitas vezes. Exato. Você é o cara que cuida. Certo. Você é o cara que coloca gotas do seu cuidado no consultório de muitas pessoas, assim como eu, como a Tati, como a Flavinha, como o Felipe, e tem parte de você ali dentro. O que você espera? Mais nada. O que te surpreende hoje, Paulo? Muito pouca coisa. Eu falo que eu tenho um pacto com a vida, não com a morte. Eu realmente eu sou um cara realizado. Muito pouca gente tem coragem de fazer isso e falar isso. Eu sei. Eu sou absolutamente feliz e realizado. E para as pessoas que me conhecem mais, eu falo assim, ok, se eu morrer amanhã, tá tudo ok. Eu tô zerado. Eu já fiz muito mais do que eu imaginava. Eu já cheguei... Uma pessoa que é 2 vezes membro de honra da Universidade de Cambridge, eu já mostrei que eu sou mais inteligente para mim do que eu imaginava. Uhum. Não foi para outras pessoas. Tanto que eu falo muito pouco dessa historinha toda. Então, eu não espero mais nada. Eu tô na fase do aposentado psicológico. Eu tô bem, eu tô legal, tá tudo ótimo. Tá. As questões que todo mundo tem, se vai dar certo, se vai ter sobrevivência, se não vai ter sobrevivência. Cara, eu falo isso para todo mundo. Se amanhã eu for atropelado por um Scania, eu tô ótimo. Sabe por quê? Vocês não vão perder o Paulo. Vocês ganharam anos de convivência. O tempo que ficaram com o Paulo. Então, eu não espero mais nada. Agora, o esperar mais nada é muito legal, porque eu não tenho nada na história. Tenho nada. Nada que me acompanha sempre me fez ir adiante. O nada que te fez mudar lá atrás, o nada que te trouxe aonde você tá, o nada Ele que vive fez comigo até hoje. Então, o mais nada, será que não é mais muito? Sempre será. Será que não é mais história? Muito mais. Muito mais. E eu estou disposto a sempre mudar tudo, novos planos, novas pessoas, novos tudos. Tudo a gente tem que mudar o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque a pior coisa que existe para um ser humano é a tal da zona de conforto. Todo mundo corre atrás dela. Mas a zona de conforto, ela é existente, será? Ah, tem muita gente. Tem. Mas se ela é... Gente morta. Existem pessoas que andam na vida mortas já. Elas já morreram. Elas só estão existindo, Elas só estão existindo. Aí tem gente que fala assim, Paulo, você não para. Você é maluco, deve ser difícil ficar com você. É nada, eu sou uma delícia perto de mim. Eu sou a pessoa que vive sozinho. Apesar de ter o Ricardo, ser casado há 23 anos, eu sou uma pessoa só. Eu aprendi a ser sozinho, acompanhado. Eu aprendi a não depender de ninguém nem de nada, mesmo querendo a dependência. Então, ela não é uma questão para mim. Se amanhã eu estiver sozinho, eu vou estar ótimo sozinho.
Se eu tiver que viajar sozinho, eu falo, essa experiência todo mundo deveria. Deveria Gente, ter. vá viajar sozinho. Viagem. Desconecte do mundo e fique sozinho. É uma experiência interna necessária a todos os seres humanos. Eu falo assim, todo mundo fala assim, mas é muito chato fazer isso. Não é não, vocês não têm noção. A diferença é que o Paulo, quando ele vai viajar sozinho, ele vai pra Europa. Eu, se eu for viajar sozinho, eu vou no máximo ali pra Santos. Não importa. Só pra ver o navio entrar Não e sair do importa. porto. Mas sabe qual é a sua vantagem? Eu tenho que me afastar muito de todos os lugares que me influenciam. Sim, com certeza. Essa é a grande diferença. Essa é a diferença. Porque, afinal, quando você Eu fala gostaria que você muito de dar um rolê em Santos e me desligar. É que quando você É fala... tão mais econômico. E não gasta em euro, né? Nada. É ótimo. Exatamente. É ótimo. Ô, Paulo, a gente tá tendo uma proximidade, tá mostrando para as pessoas uma conexão que provavelmente elas nunca imaginavam de você que elas teriam. E é claro que isso daqui é 0,0000001% do que ele é. Obviamente, a maioria, ou a grande maioria, não tem ideia do que é. E aí? Eu queria saber o seguinte. Existe o Paulo farmacêutico, existe o Paulo CPF, que é o cara que tá ali por trás do Paulo farmacêutico, fazendo dar efetivamente a cara, efetivamente ligando o nome à pessoa. Ok. Eu quero falar com o Paulo farmacêutico agora. Deixa o CPF do lado por 1 minutinho. Bora lá. 1 minutinho. Cuidado, que esse daí Não, mas esse não cara... aceita desaforo, Mas esse cara é necessário. Sabe por que esse cara é necessário? Porque a gente tem um mundo muito grande, assim, né? Hoje tudo é moda, hoje tudo é bom, hoje tudo é fácil, hoje tudo é bonito. Porque eu tenho a técnica XYZ, quadrado, Y triângulo. Paulo CNPJ, Paulo farmacêutico. O que você vê pro mercado, cara? O que você vê, CNPJ, assim, falando como empresário? Como empresário? O que esse mercado tá te levando a pensar? Assim? As mídias sociais estão destruindo o mercado que eu trabalho. Inteiramente? Totalmente. Não tem uma pessoa que saiba fazer? Tem, lógico que tem. Tá. Lógico que tem. E por que você acha Mas o que... sucesso, já que a gente falou do sucesso, mas você tá... 2 minutos atrás, Ah. a gente vai falar então assim, o aplauso que os profissionais que estão entrando no mercado agora procuram é o do sucesso rápido, sem conhecimento, sem qualidade do que fala, Importante isso. sem ética, sem vergonha na cara. Inclusive, temos um episódio neste mesmo canal sobre ética. Se você não assistiu, volte lá. Exato, volta lá que tem. Foi o primeiro episódio. Exato, então é assim, protocolo no nome da pessoa, mas cadê o CNPq desse protocolo? Onde foi estudado isso? Pera, então tá faltando ciência. Peraí, muita, que ciência? O aplauso vem muito antes do resultado, do mérito da ciência. Aí que tá o problema do mercado. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ficar boas, elas querem ficar famosas e achar que isso vai gerar dinheiro. Na área da saúde. Mas ele não é limitado e temporário? Não, ele é idiota. É um dinheiro burro. Gostei. É um dinheiro burro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas é um dinheiro burro. Literalmente é um dinheiro burro, né? Dinheiro burro, não só pela pessoa burra, mas é um dinheiro o qual não existe um orgulho de gastá-lo. Eu tenho orgulho de gastar o meu dinheiro. Sabe por quê? Porque ele foi ganhado ganhado, aspas, feito, como dizem os americanos. Eu faço tanto por mês. Ele não ganha, porque eu não ganho nenhum dinheiro. Eu ganho 0 dinheiro por mês. Eu faço o meu dinheiro. Por quê? Ganhar o dinheiro significa que eu não troquei ele de vida por dinheiro. E eu não tenho essa fonte de renda. Eu troco horas da minha vida por trabalho que me geram dinheiro. Sim, aí você faz Isso não é ganhar. Isso não é ganhar dinheiro. Quanto que você ganha por mês? Toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo 0. Eu não ganho nada. Eu trabalhei muito para fazer o dinheiro que eu faço. E por que você acha que a rede social ela chegou destruindo esse mercado? Porque a rede social dá uma visibilidade a gente imbecil muito grande, desqualificada. Gente que inventa o protocolo Dr. Paulo Torres, protocolo não sei das coisas, protocolo Perfect Hair, sabe? E assim, peraí, protocolo de onde? Cadê o estudo? Cadê o CNPq registrado? Cadê a análise? Quem foi a banca examinadora
de respaldo científico que qualificou esse protocolo e falou assim, ele é aplicável em humano. Hoje o que a gente mais vê é dentro de consultório, gente inventando, usando o paciente de cobaia. Cobaia morre no final, É, hein? exato, cuidado. Cobaia morre no final, hein? E se não morre ela, morre o outro. Morre o outro. Exato. Sempre tem alguma população de morte exato, nesse mas N. então, olha só que interessante. Hoje a gente tem, já que você cutucou o Paulo farmacêutico para falar de mercado. Nossa, eu tenho uma outra pra te calma. fazer. Calma. Então é assim, desde quando você tem autorização de criar um protocolo sem pesquisa científica no nosso país? Onde que o mercado admitiu o nome do o seu nome num protocolo, ou que você vende um protocolo com nome em inglês bonito, né? Porque nome em inglês bonito é bonito, né? Nossa, eu tô fazendo não sei o que lá, blá, blá, blá. E a pessoa às vezes escreve escreve errado em inglês, pelo amor de Deus. Então, assim, quando foi que o mercado admitiu o protocolo no nome do fulano, ciclano, beltrano, entendeu? Uma vez que até pessoas gigantescas, como alguns cirurgiões plásticos famosíssimos, vou citar nome aqui não para não ficar chato, mas ele não tem protocolo. Ele tinha a técnica fulano de tal. Essa técnica foi registrada, foi estudada, foi aplicada em mil e não sei quantas pessoas voluntárias que assinaram código de ética, com termo de compromisso com aquilo e tudo mais, para virar somente uma técnica do nome da pessoa. Hoje, na área de estética, todo mundo tem o protocolo fulano, ciclano, beltrano. Horroroso. Eu falo, todo mundo que tem um protocolo com nome próprio não merece o meu respeito. Se outras pessoas vão respeitar, azar, porque esse balaio de gato tem gato vagabundo pra caramba. Tem muito também. gato. Ô, Paulo, a gente falou então desse episódio aí dos protocolos e que isso daí acaba trazendo Desconforto. de verdade um desconforto e um desmerecimento muitas vezes para o profissional, né? Sim. E você falou sobre publicação científica, passos e formação efetivamente de análise de banca, de estudo, tá. A gente sabe que muitas coisas que a gente trabalha, na maioria das vezes eu não tenho por exemplo, vou dar um exemplo, claro, sim, tá? claro. Se eu pegar uma formulação de gordura 4.1, Certo. tô falando de gordura 4.1. Daquele produto, eu não tenho um Next, estudo científico. Certo. Mas você que prescreveu. Fui eu que prescrevi. Mas aí, de quem é o... Vamos lá. Aí a gente vai inverter... Inverto a história. Eu que estou entrevistando. De quem é a responsabilidade do conhecimento para a prescrição? É do minha? prescritor. Então o que eu posso fazer para você é te ajudar te ensinando Orientar. como orientar. E é por isso que quando a gente fala de Next, de produto de capacidade, a gente Exato. tem cursos, a gente tem Exato. pessoas que vêm aqui que entendem da coisa, que fazem o mercado acontecer, a Exato. gente tem podcast rodando, a gente tem melhores nomes aí dentro do mercado. O que você já viu, assim, de coisa que você falava assim, puta, o cara tá usando o meu produto pra fazer uma cagada? Você já teve pessoa... Você já demitiu um cliente? Você tem papel e caneta aí para eu fazer a lista? Ó, você tem 10 minutos pra terminar. Você já demitiu um cliente? Demitiu o cliente? Como Demitiu o assim? cliente. Como Aí falou assim? pra ele assim, olha, cara, isso que você fez foi, como você disse, foi merda e pra cá você não precisa voltar. Eu tô pensando aqui se passaram de 50 já ou não. Por que você demite um cliente, Paulo? Cara de pau. Picaretagem. Eu quero distância disso. O que te Então, incomoda como farmacêutico, como trator, dentro dessa galera? Pra falar assim, imagina aquele perfil. quero distância disso? A primeira, existem pontos assim cruciais para eu banir a pessoa da Next. Primeiro, proposta indecente. O que é proposta indecente? Vamos fazer uma parceria? Você me dá o produto, eu vou lá fazer não sei o que lá, porque eu quero fazer isso, um monte de coisa. Aí você fala assim, eu não faço parcerias desse jeito. Ou seja, se essa pessoa precisa de uma parceria para fazer alguma coisa, para mim já é zona de corte. Começa. Mas teria que ser uma via de mão dupla também, né? Não. Primeiro que é a gente tá falando de CNPJ. Aham. Então você quer? Ok. O que você me oferece? Sim. Ponto. Justo. Ponto. Justo. Dinheiro. Assim, aham. meu dinheiro é suado. Ou seja, Eu faço o meu dinheiro. meu eu dinheiro não é ganho meu suado. dinheiro. Eu não vou dar ele de mão beijada para ninguém. Certo. Então, segunda proposta. O arroba.
Me dá o produto que eu marco seu arroba. Meu filho, de arroba o Instagram tá cheio. Isso pra mim é zona de corte. Fez isso, um abraço, tchau. Próximo, 3. Próximo. Vou ter um curso para 5 pessoas. Você poderia me ajudar aí com um desconto, alguma coisa com o produto? Claro que sim. Aí vem sua lista. 26 gordura 1, produtos que nem num curso você não vai poder aplicar, porque você não vai ver nenhum resultado daquilo. Você vai aplicar o quê? Gordura 1 num curso? Nem dá tempo, né? Não. Mas fala assim, cara, mas a pessoa vai acompanhar, porque uma sessão não vai adiantar nada. Uhum. Então, não. Aí o que fica aparentando para mim? Picaretagem. Uhum. O cara tá usando a história de que eu sou professor para arrumar um monte de produto para ele trabalhar de graça. Vai pro inferno, não sou trouxa. O dia que você achou que você já era esperto, eu já... E olha, e neste... Já tinha formado em farmácia. Neste patamar, eu vou para te dizer... Eu não tô mentindo, não, mas eu acho que já foram mais de 50 profissionais nesse patamar indo embora. Demitir um cliente faz a sua empresa crescer ou perder? Não faço a menor diferença para isso. Para Não mim, faz. eu cresci. O dia que eu não dou o braço a E torcer... pra sua equipe? Para minha equipe, olha, eu tenho uma grande bênção nessa vida. Eu tenho uma empresa com pessoas extremamente comprometidas com o que eu penso. Eu acho que eu treinei as pessoas lá dentro a pensar da mesma maneira que eu. A verdade conquista as pessoas. Eu falo, quando você monta uma empresa na base da mentira, você vai ter um monte de mentirosos. Uhum. Quando você cria alguma coisa na base da verdade, isso serve para tudo na vida. Você vai ter um monte de gente verdadeira. Então, lá dentro, quando eu faço isso, eu sou abraçado pela minha equipe de uma maneira gigantesca. Como aconteceu com a Tizer Partida, de novo ela voltando aqui nesse podcast, quando eu falei, não vou vender, e todo mundo, não vamos vender, não importa o prejuízo. Não vou participar desse... A gente faz acontecer. A gente faz outras coisas que vão gerar dinheiro, mas a gente não precisa baixar a cabeça nunca na vida falando, vendi uma porcaria. Que bom. Entendeu? Então, bom. assim, aí entra a história do cuidado. Que a gente falou. Assim, Que a gente falou. assim, esse cuidado que a gente estava conversando é exatamente por isso. Eu acho que, assim, ser humano é cuidar. Cuidar de você, cuidar do seu cachorro, da sua família, do seu amigo, da sua casa, do seu perfil profissional, da sua empresa. De tudo você tem que cuidar. Então, quem não entendeu que viver é cuidar, Tá fazendo errado. tá morto aqui. Tá morto. Ele tá passando os dias aqui. Tá sobrevivendo. E normalmente essas pessoas, eu enxergo elas de longe. E normalmente essas pessoas são as pessoas que se acham derrotadas. Elas não são derrotadas, elas já estão mortas. Uhum. Agora, o legal disso é que todo ser humano é passível de ressuscitar. É isso, maravilha. Ô Paulo, me fala uma coisa. A gente falou do Paulo CPF 10 anos atrás e Paulo CPF agora com 55 anos. E aí eu queria... Experiente. Ainda faço sexo. Tá bem, né? Que bom, né? Não, cara, 55 Ótimo. anos há 30 anos atrás, a pessoa nem fazia mais. Entendi. Entendeu? Mesmo que Entendi. sozinho. Agora eu quero falar do Paulo CNPJ 10 anos atrás, o Paulo CNPJ hoje. Nesse tempo de carreira que você teve, nesse processo, houve uma transição, houve uma mudança. Quem não conhece a sua história, que vá aprender sobre ela. Integridade. Foi a chave. Quanto mais tempo passa, mais íntegro eu me sinto. Profissionalmente falando. Mais corajoso profissionalmente eu me sinto. Tá. O que você Não ainda... ter o rabo preso com ninguém. O Foi que antes que da sua você- pergunta. O que você ainda espera como empresário? A gente vive num país complicado de falar espera. Mas assim, essa espera é gente- baseado no que você tá entendendo hoje, o que pra você é notável. Porque a gente sabe que tudo na vida pode ser mudado, né? Sim, Quando sim, a gente fala sim. de um plano de hoje, pode ser que amanhã a gente mude completamente a opinião. Isso aí Sim, é sim, vasto sim. e é válido. O que hoje, a gente tá falando nesse dia de gravação, o que hoje você espera pro teu futuro como empresário? Na verdade, assim, o meu futuro como empresário está bem claro dentro deste mundo, nesse mercado de estética, está muito claro. A minha contribuição já é o suficiente e eu ainda estou inquieto.
Ótimo. Eu acho que assim... A inquietude te faz se movimentar. Exato, exato. Eu falo assim, eu já fiz a minha parte na estética muito bem. Eu já plantei a semente de que trabalhar com estética não pode ser dissociado de trabalhar com saúde. Isso Não, ficou claro. para mim tá claro, eu já plantei isso. Eu falo, se você conseguiu mudar uma pessoa neste mundo, você já cumpriu a sua parte. Ótimo. E eu acho que assim, a vida me mostram pessoas mudando atitudes e pensando de maneira diferente. E muitas vezes o texto dessas pessoas, eu leio minhas letras. Uhum. Então, a minha parte neste mercado, eu já cumpri. Só que eu tenho uma inquietação gigantesca de que, assim como um Paulo Punk de 14 anos de idade, eu falo assim, eu ainda quero mudar o mundo. Mesmo que seja só o meu. Que E bom. se o meu micromundo for capaz de afetar outros micromundos, Você e se mudou um todo planeta. mundo assim, a gente muda o planeta. Você Mas mudou o planeta. contaminar o bem nas pessoas faz parte de qualquer pessoa do bem. Hoje você cuida da Next, Sim. com outras pessoas que estão com você. Maravilhosas. A Next cuida de você? Muito. Onde? A Next é o meu alter ego. Eu falo assim, A vaidade batendo também. é. Eu sou mega vaidoso com a Next. Ótimo. A Next é uma criação minha. Eu falo que a Next é a melhor invenção que eu fiz de mim. A Next não está dissociada ao Paulo. Não existe a Next sem o Paulo. E ela existe. Ela se mantém. Mas em mim, a Next não existe fora de mim. Uhum. Então, e isso é importante. Eu falo assim, onde que a Next bate em você? O que a Next te conforta? A Next me dá o prazer de ser bom no que eu inventei. Isso é muito legal. Isso é realizador demais. Eu fiz essa pergunta porque eu sou uma das poucas pessoas, e vou deixar publicamente gravado isso daqui. Cuidado, eu choro. Eu sei. Eu sou uma das poucas pessoas, e eu entendo muito bem esse processo teu, porque desde o dia que eu conheci, eu falei, que foda. E eu falei a mesma coisa. Não Obrigado. falei não. Falso. Não falei não. Não falei não. Eu falei uma coisa diferente para a Alica. Quem é essa figura? Porque eu quero ele perto de mim. Foi a frase que eu falei. Foi a frase que eu falei para a Alica. A Alica falou assim, por quê? Eu falei assim, porque ele tem um gênio dentro dele que me agrada. Obrigado. Mas aqui o negócio é o seguinte. Eu queria dizer que a maioria das pessoas que convivem com você, de algum momento, de alguma forma, com algum pretexto, elas encontram um pouco delas em você, porque no dia a dia delas tem você. Certo. Hoje, a gente falou de Paulo CPF, a gente falou de Paulo CNPJ, a gente falou de Paulo como empresário, a gente falou do Paulo que ajudava a mãe do amiguinho a lavar o quintal para poder depois jogar bola porque não achava justo que ela fizesse sozinha. E você disse também agora, quando a gente começou a falar do farmacêutico, que se você conseguir mudar o seu micromundo, você consegue atingir outras pessoas e mudar o planeta. Tudo isso é parte de uma história. E uma história a gente pode comparar ela como se ela fosse uma coxa de retalhos. Certo. Retalhos que a gente consegue construir, cortar e achar na nossa vida. Trocar pedaço. Você já imaginou que para algumas pessoas, assim como para mim, você é uma coxa inteira e não só um retalho? Porque você já... Desculpa te cortar, mas porque você já trouxe essa bagagem, essa esperança e essa forma de viver para muita gente. As pessoas têm o medo da vaidade de admitir. Sim. Porque, imagina, eu vou Foi demonstrar criada, uma fraqueza. imagina. Mas eu falo por mim e acho que posso falar por outras pessoas também. Cara, você entendeu que você já foi uma coxa que antes era um retalho e hoje você cobre pessoas? Pesado, hein? Você já entendeu que você saiu... Acho que eu não quero essa responsabilidade pra mim. Não, você já... O que eu já tenho dizer, ela, né? O que eu quero dizer é que não é que você cobre de acobertar. Tô dizendo que você acolhe.
Porque quando a gente fala de um tempo como que a gente tá agora, quem acolhe? Porque você cuida de todo mundo. O pior que é verdade, né? O pior de tudo é que eu enxergo isso, Miguel. Então, Eu enxergo isso e isso me dá um prazer gigantesco de ser cada vez mais humano nas coisas. e por que é tão difícil ser cuidado? Eu falo que às vezes eu canso de ser protagonista. Isso é uma coisa importante para a gente pensar. Nas relações que a gente tem, muitas vezes a gente assume o protagonismo da relação e que isso cansa muito. Uhum. Então, eu aprendi a sair de cena. Todo empresário, vou falar um pouco de CNPJ nessa história, que você vai entender o link. Rápido que senão vai acabar o nosso tempo. Não, temos bastante. Eu tenho a vida inteira para falar o que eu quiser. Nem que acabe hoje. Não, mesmo que não acabe hoje. Todas as pessoas falam assim. Todo empresário tem dificuldade de delegar coisas. Eu aprendi que eu não sei delegar. Eu sei sair de cena. Uhum. Sabe por quê? Porque quando a gente sabe fazer uma coisa, você fala assim, eu vou ensinar a outra pessoa a fazer essa coisa, eu vou delegar o que eu faço a essa pessoa. Parece que aquilo que você faz é o absolutamente certo, é o absolutamente correto, é uma ego trip horrorosa. E eu aprendi a sair de cena. O que eu faço? A partir de hoje, você vai fazer o que eu faço. Se a pessoa correr atrás e fizer com competência, ela vai ser melhor do que eu. E isso é bárbaro. Putz, demais. Isso eu falo é isso bárbaro. pros meus alunos, Isso cara. é bárbaro. Vai Eu ser falo melhor isso que pros meus eu. alunos. Você vai se tornar melhor que eu. É só você querer. Sabe por quê? Porque enquanto você vai pensar só nisso, para chegar nesse patamar, eu tive que pensar em 400 e milhões de coisas. Bilhões e zilhões e quadrilhões. E sobreviver Uhum. ainda. Você já é estável, você tem pai e mãe, você faz tudo direitinho. Facilita o caminho. O seu caminho é muito mais fácil do que o meu. Você nasceu e cresceu no mundo digital. Eu não. Uhum. O mundo digital chegou para mim com 30 anos. Só faz 25 anos que eu conheço o mundo digital. Eu tenho mais tempo de vida do que o mundo digital. Uhum. Então, eu falo assim, as pessoas podem chegar muito mais longe do que eu. Agora, por que eu cheguei tão longe? Porque o meu chegar longe volta para o primórdio, onde eu falo assim, não ganhe tanto dinheiro, não trabalhe tanto, vai encher tua vida de vida. É isso. Por quê? Porque lá no final, depois de construir, tem aquela tatuagem minha do Império Next, Uhum. pode ser deste tamanho, mas é o meu império. É isso, e o seu mundo É o império que dependeu de um monte de ajuda, de um monte de gente para ser construída. Eu, às vezes, fui somente o maestro dessa história toda. E, às vezes, eu sentei e fiquei escutando o que os outros tinham a dizer. Então, é assim... Paulo, então você se arrepende de onde chegou? Não. Não, porque eu cheguei no lugar onde eu ia ter voz para falar para as pessoas fazerem o seguinte: vai ser feliz, não importa como, onde e de que maneira. Não prejudicando ninguém, não fazendo mal a ninguém, tá tudo certo. Isso é o Paulo CPF ou CNPJ? Esse é o Paulo Mix. Paulo Premium Plus, Maxi Não, Blaster. eu brinco com essa história dos dois Paulos, que não existe. Eu não existo um e o outro. Dentro da empresa, eu sou o Paulo CPF, grita e depois vai lá pedir desculpa. O Paulo CPF, grita com quem merece. Possível. Não, ninguém merece. Digo, grito dentro de mim, na medida de que a pessoa fez errado, eu tenho que chegar lá e falar, poxa, não era isso que era para você fazer e tal. Já fui uma pessoa extremamente descompensada nesse sentido. Hoje nada me abala dessa maneira. Eu já tomei rasteiras gigantescas, às quais eu falo assim, que bom, eu sobrevivi. Amém. Eu sobrevivi. Então, eu acho que assim, não existe o Paulo Mix é o que mais me interessa. Eu pego toda a bagagem CNPJ e lembro de toda a minha bagagem CPF e falo assim, deviam criar uma nova identidade. Show, Paulo. Devia ter uma nova identidade, assim, falar assim, para com essa palhaçada de que você é uma coisa ou você é outra. Se você tiver que falar da profissão, você é CNPJ. Se você tiver que falar do pessoal, você é CPF. Vai pro inferno. Eu sou uma pessoa só. Amém. Entendeu? Divide o mesmo cérebro, né? Não tem jeito não. A gente dentro da empresa eu sou coração e fora da empresa eu sou chefe. Eu sou chefe às vezes. É isso. Não tem como dividir a pessoa nesse sentido não. Ô, Paulo, agora eu quero que você tome um gole de água,
porque a gente vai começar a chegar aqui no nosso... Tô com medo, no nosso medo. finalmente do nosso Podnext de hoje, nosso 10º episódio. Não vou que desidratar. Não vai... Que vai encerrar a nossa primeira temporada. Então, se você não assistiu os outros episódios, volta lá no canal da Next e assista. Porque tem um mais legal que o outro, né, Paulo? Exato. O Paulo tá em todos, viu, gente? O Paulo tá em todos. Então, vocês vão Ele conhecer... quase todos, tá, Quase galera? todos. Ele quase todos, ele tá lá. É isso aí. Mas voltem lá, assistam, vê quais são os temas mais legais. Vai ser interessante pra construção de carreira de vocês. Paulo tomou uma aguinha aqui e agora eu quero, Paulo, que a gente usando aquela câmera ali, ó, aquela do centro, que Do tá meio. mostrando Vamos nós lá. dois. Estamos, Diga lá. eu, você e Next aqui Diga lá. nessa mesa e eu queria que você respondesse assim como você fez com a gente, eu vou fazer com você. Bora. Pode ser ping-pong ou bola de fogo. Tanto faz, né? Quem Manda bala. você quiser. Ótimo. Paulo, em uma palavra. Coragem. Paulo, em uma frase. É golpe baixo. Quem tiver coragem, que gire o pirão da vida e mude o rumo da própria história. Aí. Não tem jeito. A gente sabe, a gente sabe, a gente sabe. Próxima pergunta. O Paulo cuida de quem? Puxa vida. De mim. E de um monte de gente. Quem cuida do Paulo? Todo mundo. E eu. O que o Paulo tem que você mais ama? Verdade. O que o Paulo tem que você mais odeia? Estresse. Alecrim dourado. Só você tem estresse na sua vida. Estresse. Isso me irrita. Ah, Ser meu estressado Deus. me irrita, cara. Me tira do sério. Qual é a sua conexão com o espiritual? Tem que ser rápido, hein? Eu não sei separar o Paulo que eu existo de uma entidade chamada Paulo que vive dentro de mim. Ótimo. O que você enxerga para o Paulo que quer viver a vida com cada dia mais vida? Cada vez mais sorrir pra trás. aquela risada boa, aquela risada que sai Vou fácil. dizer que você copiou esse marketing aí, do rir pra não, trás, hein? não, esse rir pra trás já me acompanha faz tempo. Eu falo assim, eu gosto de gente que ri. Todo mundo que ri pra mim é a porta de entrada da verdade. Seu Gente maior- falsa não consegue enganar Não consegue. no riso. Seu maior medo? Como eu falei, a minha coragem, eu tenho muito pouco medo. Seu maior arrependimento? Não ter encontrado o Paulo de 55 com 15. E se hoje você pudesse encontrar uma pessoa que tá começando a sua vida profissional? Enlouqueça. Né? Enlouqueça, fique louco pelo que você está fazendo. A única maneira de dar certo nessa vida é enlouquecer. Fique apaixonado pelo que você vai fazer e enlouqueça. Largue tudo. Abandone família, abandone casa, abandone tudo, mas vai enlouquecer. É a única maneira que você vai ser diferente e único. O que você mais ama? Não vale a Next. Fazer senão eu vou te nada. bater. Fazer nada. O nada de novo? O nada, o De nada, novo? o nada. As pessoas falam, mas você vai conseguir largar tudo um dia? Eu falei assim, eu amo fazer nada. Ainda mais se for num resort. Né? Não, nada. Pode ser em qualquer lugar do planeta. Eu amo deitar debaixo da Torre Eiffel e falar, não vou fazer nada. Só vou olhar, ver quantos parafusos tem na torre. Não importa. Certa vez, vou falar rapidamente uma coisa importante. Certa vez, eu fui viajar sozinho para a Itália. Eu estava em Milão, fui fazer um curso. Peguei um trem e fui para Veneza. E estava sozinho, sentei numa mesa, tá vendo? Eu paro assim porque eu me lembro. Eu saio do meu corpo e me vejo sentado ali. E me vi sentado com um macarrão, comendo numa praça lá em Veneza, não na Praça São Marco, mas numa praça. E eu olhava para aquilo e eu me lembro de chorar copiosamente olhando para o prato. Ninguém está entendendo nada. Acho que todo mundo fala assim, cara, Você deve é louco. estar acontecendo uma desgraça muito grande com aquele cara. Certeza que ele é brasileiro. E eu olhava para aquele prato e falei assim, eu sou o mesmo Paulo em qualquer lugar do planeta. É isso. E aí, este nada, que eu falo assim, eu adoro fazer nada, eu gosto de ir para um lugar
e fazer a coisa mais aleatória do planeta e olhar para aquilo e falar assim, cara, isso não é nada. Estar em Veneza, pagar um prato no restaurante caro e tudo mais, e olhar e ter a certeza de que aquilo ali não é nada. É só legal. um prato de macarrão. Eu acho que assim, isso é legal. E hoje aprendemos neste podcast que o nada é tudo, tudo é nada. E se você não faz nada, talvez você está fazendo tudo. E se você faz tudo, talvez você não está fazendo nada na sua vida, entendeu? Então, assim, Paulo, muito obrigado pelo convite, pelo desafio. Eu desafiei esse cara aqui nos bastidores de responder algumas perguntas. Quase ele conseguiu fazer eu me desmontar aqui, mas eu me É, segurei. vocês viram que ele quase não chorou, quase não se emocionou. Quase. Eu queria, pra não quebrar a tradição, te entregar um presente da sua própria empresa. Ah, que ótimo! Tem um Espero shampoo! Tem! Espero que você goste. Muito obrigado. Obrigado, querido. Não precisa abrir e fingir que você vai usar, que você não vai, Não, tá? não vou. Deixa pra mim. Ele vai querer o Tônio Capilar que Eu tá aqui quero, dentro, né? eu quero. É, palhaço. Senhoras e senhores, Obrigado. se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, manda pra quem você mais gosta. E, como sempre, quem vai encerrar esse podcast é o nosso host, Paulo. Ótimo! Galera, esse 10º episódio é o último da temporada. Depois a gente volta com mais. Mais uma vez, Miguel, foi genial a gente fazer isso de final aqui. Adorei. É um prazer enorme poder fazer da Next uma via de aglomerar, de aglutinar pessoas do bem. Se não fosse para isso, eu não estava aqui e não tinha podcast, não tinha Next e não tinha qualidade de vida na vida. Não adianta só colocar vida. Não. Tem que ter qualidade de vida dentro da vida. É isso. Tamo Obrigado. junto. Tchau, pessoal. Valeu!